fechando a agenda, eu me sinto muito feliz em fechar essa agenda de 2023 na nossa casa. E o tema que eu trago hoje é a maledicência e a indulgência. Este tema, a maledicência, ele me foi proposto por uma companheira aqui da casa, dialogadora com os irmãos sofredores, socorridos através das reuniões mediúnicas. E há alguns meses atrás, esta irmã, ela acompanhava uma palestra que eu fazia em uma outra casa espírita, e ela me fez a rogativa, porque naquela semana ela havia atendido um irmão espiritual, socorrido depois de muito tempo, né, na erraticidade, e ele trazia as marcas de uma espécie de envenenamento, os sintomas, né? E ele foi socorrido pela espiritualidade e, ao final, ele rogou à companheira dialogadora que pedisse, que divulgasse quais são as consequências nefastas da maledicência, que era, então, o problema, né, que calcinava aquele ser socorrido naquele momento. Então, eu comecei a pensar sobre o assunto. E a primeira coisa que me remeteu foi a questão de quando a gente tem um problema, nós precisamos pensar sempre na solução. Então, qual seria a virtude, né, que apagaria esse vício? Então, me lembrei da indulgência. Então, a indulgência é a virtude que devemos procurar e que acaba por apagar, por nos mostrar um caminho diferente da maledicência. A maledicência, ela existe desde que o mundo é mundo, né? E muitas vezes nós nos envolvemos ou temos contato com esse problema no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Seja no seio familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, até mesmo na casa espírita, em qualquer ambiente que nós convivemos, muitas vezes nós temos contato com a maledicência. Quando eu era criança, a gente chamava de mexerico, fofoca, né? Então existiam até as fofoqueiras de plantão, nas cidadezinhas pequenas, que ficavam na janela, espreitando a vida alheia, interpretavam as coisas de uma determinada maneira e espalhavam notícias que muitas vezes não eram verdadeiras, não eram verídicas. Hoje, nós temos condições muito mais poderosas, né, para espalhar as notícias, muitas vezes notícias que não são verídicas. Nós temos hoje em dia a internet, que é um meio de comunicação em massa e que divulga qualquer notícia, que hoje nós chamamos de fake news, que são as notícias inverídicas, né? E nas minhas reflexões, eu fui lembrando também do que a minha avó me ensinava. Ela era uma contadora de histórias, e eu me lembrei que ela contava uma história, que depois eu pesquisei também, e essa história realmente existe, só que não tem um autor, é um autor desconhecido. Ela contava que existia uma senhora que era dada a má conversação, a fofoca. E certa vez ela queria se livrar desse defeito, né?
Na época chamava pecado. Então ela queria se livrar desse defeito e procurou um sábio. E este sábio, ele disse a ela: é fácil você se livrar desse problema. Você pegue um saco e vá juntando penas nesse saco. Quando ele estiver bem cheio, num dia de muita ventania, você sobe até a colina mais alta da nossa região, abre o saco e deixa as penas voarem. Ela ficou toda feliz, né? Porque era uma missão que não era nada impossível. E ela foi durante alguns meses juntando aquelas penas e enquanto aquele saco estava repleto, começou uma ventania muito forte na região, mais ou menos igual aquela de ontem, né? E aí ela subiu até a colina, abriu o saco e as penas voaram para todas as cercanias. Caíram no lago, caíram na floresta, caíram sobre as casas, no campo, voaram até os outros arredores, além da colina, enfim, espalharam-se por todas as regiões daquela cercania. Aí o que aconteceu? A mulher, toda satisfeita, ela voltou ao sábio e disse assim: olha, cumpri a minha missão, agora eu estou perdoada, né, dos meus defeitos. E o sábio disse: minha irmã, essa foi apenas a primeira parte. Agora você pegue o saco, volte lá e junte todas as penas que você soltou. E ela ficou estarrecida, mas como? Isso é impossível. As penas voaram para todos os lados. Como é que eu vou recolhê-las? E o sábio concluiu dizendo: assim é a má conversação, que vai de mente em mente, vai se espalhando e nós vamos perdendo a noção de onde ela vai parar e quais as consequências que ela vai provocar. Porque às vezes um boato se espalha, alguém espalha um determinado boato, uma determinada calúnia, uma determinada injúria, mentira, ou maledicência, né? Ou detração, como diz o Leandro Carnal, e não tem noção de qual a consequência desse fato na vida da pessoa que é alvo ou na vida dos familiares. Então pode destruir uma pessoa, destruir uma família, pode levar a pessoa a uma depressão profunda, porque eu não sei como o outro reage, né, diante de um problema. E até mesmo ao suicídio da pessoa. Aí eu me lembrei de um caso em 2014, acho que do Guarujá, que uma dona de casa, se eu não me engano o nome dela era Fabiane, ela foi confundida por conta de postagens de fotos dela na rede social, né, no Facebook. Ela foi confundida com uma pessoa que sequestrava crianças para fazer magia negra. E era uma dona de casa, não era uma sequestradora de criança que cometia esse mal, né? E aquela notícia, alguém achou que era essa pessoa, começou a espalhar e a vizinhança atacou essa moça e acabou matando ela de tanto bater. Recentemente também houve um caso de um turista no México que foi queimado vivo também por ter sido confundido com uma pessoa que maltratava, abusava de crianças. Então, é muito sério. E o Evangelho, ele nos traz muito bem
a notícia das nossas responsabilidades diante dos nossos atos, das nossas ações, né? Já dizia Jesus que o mal é o que sai da boca, né? E que está nos nossos corações. E muitas vezes o maldicente, ele é maldoso realmente, ele gosta de criar intrigas e também, às vezes, cria situações para denegrir o outro por conta da inveja. Então, são as mazelas ainda dos nossos corações. E aí, então, diante dessas situações, nós devemos pensar o que fazer para combater esse mal, né? Se ele traz consequências para a vida do outro tão nefastas e que vão acabar por nos tornar corresponsáveis com o mal que aconteça ao nosso irmão. Então, o que fazer? O que devemos fazer para combater isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, sede misericordiosos, este assunto ele é abordado, né? Primeiro, não julgueis para não serdes julgados, porque a indulgência, ela... Acabou, Pedro? Ela passa pelo... Deixa eu pegar aqui. Alô? A indulgência, ela passa pela questão do julgamento, do perdão, né? O perdão das ofensas. A indulgência, ela não olha o mal ou o defeito do nosso companheiro. Pelo contrário, se ela reconhece que existe um problema com determinado irmão, ou que ele cometeu qualquer deslize, a indulgência nos adverte que não é para espalharmos o mal do nosso companheiro, né? O máximo que a gente pode fazer é chamar esse companheiro, né, na intimidade e conversar sobre o assunto, porque o mal ele não deve ser exposto. O mal ele deve ser silenciado. Ah, mas eu não posso tomar providência? Providência é essa, se é uma pessoa, né, que você tem condições de ter acesso, de aconselhar, de alertar, né? Você chama na intimidade. E se não for uma pessoa, o que eu devo fazer? Silenciar, não propagar o erro alheio e, acima de tudo, auxiliar através do meu exemplo. O exemplo fala tudo, não é? Então a indulgência, ela é filha da caridade. Ela é irmã ela é irmã da humildade. Filha da caridade, irmã da humildade. Porque o indulgente, ele é humilde. Ele não quer ser melhor do que o outro, né? A indulgência é aquela doçura que vem de dentro. Muitas vezes nós estamos perto de pessoas que já têm essa doçura, essa mansuetude, essa paz interior. A gente não sente uma aura quando a gente está perto de pessoas assim? E você pode perceber que essas pessoas, elas jamais fazem comentários que denigrem, né, a vida alheia ou o irmão. E quando alguém faz algum comentário com essas pessoas, ela busca sempre exaltar a qualidade do irmão. Porque todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades.
Não existe alguém que seja 100% bom e nem 100% mal. Alguma coisa de bom a gente pode enxergar no outro, não é? Então, a indulgência, ela procura fazer essa caridade, né? De conversar com o outro, enquanto a maledicência, ela causa sérios danos para as pessoas. E hoje, com a internet, a gente tem assim uma facilidade de se envolver nessas situações. Por isso que nós temos que ter muito, mas muito conhecimento daquilo que a gente veicula pela internet, das notícias que nós veiculamos, não é? Para não sermos colaboradores de mentiras e talvez responsáveis por situações muito danosas na vida de outros companheiros, de outros irmãos. E às vezes pessoas, né, têm a imagem alterada, veiculada, ligada a uma série de problemas, e hoje em dia até existe formas de responder judicialmente por essas coisas, né, doutor Carlos? Tá aí o delegado, que deve atender muitos casos assim. Então, as pessoas precisam ter bastante cuidado, nós precisamos ter bastante cuidado, né? E antigamente, os mexericos, as fofocas, elas ficavam mais restritas, né? Não tinham essa massificação, porque se usava o quê? As cartas, o telefone, aquele telefone, né, de discar. Existiam algumas revistas, né, que veiculavam as fofocas dos artistas. Eu lembro que eu era pequena, tinha umas vizinhas, umas meninas maiores, e elas compravam a revista Contigo. Nossa, eu ficava doida para ler a revista Contigo. Não vi a hora delas terminarem de ler para me emprestar, né? E hoje tem a revista Caras, mas é uma revista mais sofisticada, né? Que mostra mais o estilo de vida dos artistas do que as fofocas propriamente ditas, né? E aí me lembrei também da mulher que mais sofreu com esta mídia e com a divulgação de notícias, de seus erros e muitas coisas também que foram veiculadas que não eram verídicas, que foi a Lady Di, né? Nem tinha internet na época dela, mas ela foi a mulher mais perseguida, mais fotografada e com um alvo assim de uma série de histórias e de vasculhar a sua vida que teve consequências danosas para a sua saúde e que culminou com um desastre automobilístico muito sério, né, por conta dos paparazzis que perseguiam o automóvel onde ela estava com seu namorado na época, e ela acabou falecendo desse desastre no túnel em Paris, na Avenida Champs-Élysées. Então é muito triste, né, a gente observar exemplos que a gente tem assim em grande monta, mas que podem estar aqui no dia a dia, né, na nossa casa, no nosso lar. Às vezes uma criança que está sofrendo bullying na escola, um familiar que é alvo de críticas e de más conversações no próprio seio familiar. Então, as pessoas precisam pensar bem, que Jesus nos advertiu. Por que vês o cisco nos olhos do teu irmão e não enxergas a trave que está à frente dos teus olhos? Né? Então é fácil enxergar o defeito do outro, mas e aquele que existe em mim? Eu preciso olhar no espelho também para ver
a trave que existe em mim, né? Antes de apontar, de julgar o meu irmão. Nesse capítulo 10, Sede Misericordiosos, Jesus também, no Evangelho, narra essa passagem de Jesus, né, que os fariseus levaram a mulher adúltera para Jesus e disseram: olha, mestre, essa é uma pecadora, foi pega em adultério. O que o Senhor diz? Porque a lei mosaica mandava apedrejar, né? Então eles estavam testando Jesus. Aí Jesus se abaixou, com o dedo começou a escrever na areia, né? E eles insistiram. Aí Jesus se levantou e disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos, todos foram se esquivando e saindo, primeiro os mais velhos, até que a mulher ficou sozinha. E Jesus olhou para ela e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: foram-se todos, Senhor. E ele disse então para ela que ela fosse e não pecasses mais. Né? Então Jesus ele foi misericordioso, mas também ele ensinou, né? Vá e não peques mais. Então a gente não pode ser o julgador do outro, porque todos nós temos as nossas dívidas, as nossas diferenças. Então, como combater a questão da maledicência no nosso círculo, né? Então, primeiro é não julgar o outro, né? Porque quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Segundo, é olhar com um olhar misericordioso para as faltas alheias. Porque todos nós erramos. Por que eu vou ser o acusador do meu irmão? Por que eu vou divulgar o erro alheio? Ou por que eu vou inventar algo inverídico sobre o meu irmão? Se eu já consegui silenciar diante do problema do meu irmão, eu tenho que aprender, além de silenciar, não passar para frente, a também não deixar os meus ouvidos à mercê dos comentários alheios. Como eu posso fazer isso, né? Então, eu lembro quando era diretora de escola, eu tinha uma equipe de funcionários que elas brigavam muito entre si, né? Era um município aqui perto. Todo dia que eu chegava na escola, que eu chegava na minha sala, já vinha uma, já vinha outra falar da outra. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso acabar com isso, né? Aí eu pensei, falei, bom, vou falar o seguinte. Um dia chegou uma lá e falei, não quero ouvir, você não vai me falar. Não vou ouvir nada do que você for falar. E assim eu cortei. A gente não pode dar os ouvidos à conversa, porque senão nós acabamos contribuindo também, não é? Aquilo fica na nossa mente, a gente pensa sobre aquele assunto. Então, uma das estratégias é não dar ouvido, né? Ou, se for uma coisa impossível, que a pessoa já falou, a gente precisa silenciar e não passar para frente. E aí eu lembrei das 3 peneiras do Sócrates, né? Quando um discípulo de Sócrates resolveu contar-lhe uma conversa, né? Um assunto sobre um outro discípulo.
Aí Sócrates interrompeu e disse assim: o que vais me contar é verdade? Você viu? Aí o discípulo olhou e falou assim: não, eu não vi, não fui eu que vi, então não me conte. Aí Sócrates disse para ele: o que você vai me contar é bom? Aí ele olhou, pensou, falou: não, não é bom. Aí Sócrates disse a ele assim: o que você vai me contar tem utilidade? Aí o discípulo falou assim: não, também não tem utilidade. E Sócrates fechou a lição. Então, sempre que você for falar alguma coisa, você tem que passar pelo crivo destas três peneiras: da verdade, da bondade e da utilidade. Se em uma das peneiras o assunto não passar, não comente, né? Então, é uma outra recordação de Sócrates. E tem também uma figurinha que veicula muito, né, como meme na internet, que são os três macaquinhos, né? Se você não viu, não ouviu, não deixa a sua boca falar coisas que você não tem certeza, né? Então, lembrar sempre dessas figuras. A indulgência, então, é o verdadeiro caminho que devemos seguir para anularmos esse vício, esse defeito da maledicência, lembrando sempre das consequências, né? E por fim, pensarmos que o maior exemplo da indulgência que nós podemos ter é a indulgência de Deus para com as nossas faltas. Porque somos todos filhos de Deus e imperfeitos. E Deus nos ama do jeito que nós somos, entendendo que estamos num determinado momento da nossa existência, mas que vamos nos melhorar. Nós vamos um dia ascender as escalas evolutivas. Só que nós precisamos nos esforçar, né? Precisamos usar do autoconhecimento, da autoanálise, nos enxergarmos como somos de fato e buscar aparar as nossas arestas. Então já temos um compêndio muito grande que nos mostra um caminho a seguir. O Evangelho, ele está cheio dos ensinamentos morais e de amor que nos dão o rumo certo, o caminho a seguir em busca da nossa iluminação interior, né? E ainda sobre esse assunto, eu gostaria de fechar com um poema, né? Porque a literatura espírita ela é muito vasta nesse tema. Eu recortei alguns trechinhos, por exemplo, no livro Fonte Viva, tem o capítulo 151, que se intitula Maledicência, né? Então, Emmanuel diz assim, que falar mal dos outros é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar o título de cooperadores de Deus por ser crítico de suas obras, né? Então, falar mal dos outros nos distancia de Deus, enquanto que a indulgência, o perdão, o amor, a caridade nos aproxima de Deus, né? Em Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: não vos enganeis,
as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, a conversação menos digna deixa sempre um traço de inferioridade. Então, isso sempre está ligado à inferioridade, enquanto que a indulgência nos eleva, nos aproxima dos espíritos superiores, né? Há também aquele trechinho que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, a maledicência, ela gira desconfiança, né? Então, quando a gente tem no nosso convívio uma pessoa que fala do outro para a gente, é sinal de que ela vai falar da gente para o outro, né? Então, a gente lembra desse trechinho. No Lampadário Espírita, a Joana de Ângeles, ela tem duas frases que eu pensei que eu achei muito importante. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Então, qual que é o solo apodrecido? O solo do nosso coração, né? Então, como fertilizar esse solo? Com a indulgência, usando de indulgência e de técnicas para não nos envolvermos nas teias, né, das más conversações. Agora, ela tem uma frase com 3 palavrinhas. Maldizer significa destruir. Olha como ela foi profunda com 3 palavrinhas. Maldizer significa destruir. Destruir o sonho do outro, destruir a vida do outro, destruir os planos, a família, né? Então, é muito sério essa questão. Por isso que a indulgência ela tem que ser o nosso alvo, né? E a gente, chegando no final do ano, começa a fazer uma série de reflexões da vida, fazer planos para o próximo ano, o que eu tenho que melhorar no campo profissional, no campo familiar, no campo afetivo, nas finanças. E a gente precisa fazer planos no campo espiritual também, né? Então, por que não colocar a indulgência na nossa listinha de programação e objetivos para 2024, né? E para encerrar, então, eu quero encerrar com uma poesia chamada Filosofia da Vida, do livro Conclusões do Caminho, de Zilda Batista. Essa poesia diz assim: ensina a filosofia, nos males da estrada fora, silêncio sempre auxilia, conversa às vezes piora. Seguindo a fé clara e boa, a caridade no fundo é sempre Deus na pessoa, curando as chagas do mundo. Toda indulgência assegura jornada alegre e serena. Quase sempre quem censura cai naquilo que condena. Então, essa estrofe ela é bem significativa, né? Porque se eu estou censurando, não estou agindo de indulgência, eu vou arcar com as consequências, né? Bondade constantemente é a melhor forma de agir. Tanto ampara no presente, quando serve no porvir. A dor que nos fere e assusta, qual aflição sem medida, mesmo sendo ofensa injusta, é professora da vida. A dor que nos fere e assusta, porque às vezes nós somos o alvo da maledicência. Então, como que nós podemos agir? Aí me lembrei de uns anos atrás também, aqui, ó, ali naquela porta,
Eu chateada, conversando com o Luiz Carlos, contando a ele uma determinada ocorrência no meu trabalho. Eu falei, olha, Luiz Carlos, e eu não falei isso é uma mentira, uma calúnia. Eu estou muito entristecida, o que eu devo fazer? Aí ele falou assim, haha, chegou a hora do testemunho. Por que só você não vai passar por isso, né? Todos nós, vez ou outra, somos alvo de algo que é inverídico. E como nós devemos agir? Ó, silenciar. Porque a verdade sempre vem à tona, né? A verdade aparece, como de fato. Eu silenciei, fiquei em prece e a verdade apareceu, depois a pessoa se desculpou comigo, né? Por conta daquele fato que havia sido causado por uma fofoca de uma pessoa desavisada, né? Se eu fosse lá tirar a satisfação com a outra pessoa, brigar, etc., né? Ia ficar pior. Então, às vezes somos alvo, né, da maledicência, mas ela vai ser nossa professora, né? Vai nos dar uma lição de vida, de como agir com paciência, com humildade, com silêncio, para não agir com vingança. Então, nós temos que aproveitar as dificuldades, as oportunidades que nos são postas, tanto as boas quanto as ruins, para servir como lição de vida. E assim, gostaria de encerrar nossa conversação de hoje, desejando a todos os companheiros um final de ano com bastante paz, bastante harmonia, com muita alegria junto aos familiares, enfim, que Jesus possa estar presente em nossos corações, que Ele renasça mais uma vez, né? Porque Natal é o renascimento de Jesus nas nossas vidas. E que o Pai maior possa nos abençoar e nos proteger e nos amparar na nossa caminhada. Muito obrigada, que assim seja.